Nosso tema hoje é construindo no padrão do alto. Todos nós estamos a todos os momentos construindo algo, seja na nossa vida pessoal, seja nos negócios. Nós também estamos construindo relacionamentos constantemente, diariamente. Ou seja, acabei de compartilhar com vocês que a Ellen e eu estamos construindo um casamento há 10 anos. Casamento é uma construção, não é? Além disso, temos a construção da família, dos filhos, a educação dos filhos. É sempre um desafio construirmos algo. Construímos amizades. Aqui no Quartas Convida, a gente tem amizades que estão sendo feitas. O que você está construindo hoje? Qual tem sido o foco da sua vida? O que você tem construído? Compartilha com quem está aí do seu lado. Qual tem sido a principal área da sua vida que você tem construído algo? E se você não tem construído algo neste momento, talvez você esteja planejando algo para 2024. Talvez você esteja falando assim, 2024, esta área da minha vida aqui vai passar por uma construção diferente. Isso que você tem construído hoje, que você acabou de compartilhar aí, qual modelo você tem seguido para essa construção? Você tem desenvolvido uma metodologia própria? E nos dias de hoje tem muita gente desenvolvendo métodos e aplicando a diversas áreas da vida. Você tem desenvolvido um método seu ou você tem utilizado um método de uma outra pessoa? Tenho olhado para o método de alguém que tem muito sucesso, tenho olhado para o método de alguém da minha família. O que você tem aplicado aí? A maioria das ofertas que a gente recebe hoje em dia de métodos, vem assim, clique para cima, arraste aqui e aprenda a ficar milionário em alguns minutos. Aprenda como mudar a sua rotina, a sua vida e ter uma vida saudável instantaneamente. Aprenda através da autoajuda, da automotivação, da autoconfiança. Afinal de contas, você pode, você consegue. É isso que a gente tem escutado, não é, nos dias de hoje? A nossa proposta hoje, como já é costume, é contracultural. Nós vamos em outro caminho. Ao invés de nós buscarmos a autoajuda, nós vamos buscar a ajuda do alto. Ao invés de buscarmos a automotivação, nós vamos buscar a motivação do alto, a confiança do alto. É aquela confiança, é aquele modelo que vem de Deus. E sabe o que eu queria compartilhar com vocês, que eu tenho aprendido com as Escrituras? Deus tem alguns padrões, e na construção de qualquer área da nossa vida, seja nos negócios, seja no seu empreendimento, seja na sua empresa, seja na sua carreira, nos seus estudos, ou seja nos seus relacionamentos, no seu casamento, na educação dos seus filhos, na construção da sua família. Existe um padrão que Deus estabeleceu no princípio de todas as coisas, que se nós atentarmos para ele, nós temos uma certeza de sucesso, segundo Deus. Um sucesso que é um sucesso segundo o modelo que a Bíblia nos ensina. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como era a sua vida antes de conhecer a Deus? Como eram os seus relacionamentos antes de uma caminhada cristã? Como era a sua vida profissional e as suas amizades? Você tem alguma resposta aí? Talvez esteja nesse momento passando um filme aí na sua cabeça. Porque em alguns casos, a transformação foi mais simples. Mas outros casos, e a gente conhece alguns que aqui estão, essa transformação foi radical. Alguns, eu acredito que nós podemos usar um exemplo bíblico, que diz assim: a vida ou a terra era sem forma e vazia. Quantos aqui, antes de conhecerem a Cristo, tinham uma vida sem forma e vazia? Era difícil, não era?
caminhava, corria, fazia uma coisa aqui, daqui a pouco não era aquilo, mudava o plano, ia para outra coisa, e buscava, e estava sempre buscando algo, mas nada que preenchesse, nada que completasse, nada que trouxesse um sentido para dizer, vale a pena perseguir por esse caminho. Era assim ou não era? Durante um tempo a minha vida foi assim também. Nós temos uma imagem. Esta era a terra no início, sem forma e vazia. E aí ela traz para a gente o primeiro texto que a gente vai compartilhar. Você trouxe sua Bíblia? Abra, por favor, em Gênesis capítulo 1. Vai ser a base da nossa ministração. Na minha versão, a versão NVI, o título vem de O Princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Semelhante à vida de alguns de nós. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. O que Deus disse? E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o segundo dia. Versículo 9, disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o terceiro dia. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o quinto dia. Versículo 24, e disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que em si tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o 6º dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Coloque a mão sobre esse texto aí. Pai Santo, fala conosco através desta palavra. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 até o versículo 3. Que desse texto, que é a tua palavra, nós possamos extrair os princípios para construirmos qualquer área da nossa vida, segundo o teu padrão, e assim seja, em nome de Jesus. Amém. Você vai perceber, durante a ministração, que Deus tem esse padrão. Porque padrão é aquilo que Deus utiliza para garantir que nós alcancemos o resultado esperado. É por isso que as coisas recebem um padrão. As empresas, hoje em dia, têm passado por diversos processos que buscam essa padronização. Porque existe muita troca, o que é chamado de turnover, quando um funcionário está exercendo uma função e por qualquer motivo esse funcionário não pode mais exercer. Ele é mandado embora, ele é promovido, ele pede para sair, por qualquer coisa, e outra pessoa ocupa essa posição. E as empresas estão desenvolvendo processos, padrões, para que a qualidade daquilo que está sendo entregue não caia. E você vai perceber que isso não é algo novo, é algo que Deus utiliza desde o princípio. Porque nós acabamos de ler o relato bíblico da criação do universo, como Deus construiu a terra, como Ele formou todas as coisas e como Ele nos formou. E você vai perceber que isso acontece nas áreas da nossa vida, e eu quero te convidar a fazer um paralelo de como Ele te resgatou. Quando você teve um encontro com Ele, o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que Deus fez na sua vida? É o nosso primeiro princípio. O que Deus fez no primeiro dia? Haja luz. Não foi luz que Ele estabeleceu na sua vida? Você não estava vivendo uma vida de treva? Você não estava vivendo uma vida sem saber aonde ia? E Deus falou assim: haja luz. E se você quiser construir qualquer coisa na sua vida segundo o padrão do alto, eu quero te dizer, você precisa caminhar na luz. Não dá para você construir segundo o padrão de Deus qualquer coisa e caminhar em trevas, ter algo oculto, ter algo escondido na sua vida. Ou é possível construir um casamento sem andar na luz? É possível? Tem gente que cria uma metodologia própria. Não, está dando certo. Estou casado há 43 anos e a minha esposa nem sabe nem quanto eu ganho. Não é o padrão de Deus. É o padrão de qualquer pessoa.
Por isso que aquilo que eu estou propondo para a gente hoje é estabelecer o sucesso segundo Deus. É segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E se você quiser construir nesse padrão, você vai precisar entender que existe o princípio de andar na luz. Em todas as áreas. Até mesmo quando a gente erra. Até mesmo quando a gente tropeça. Até mesmo quando a gente cai. Porque a palavra de Deus nos ensina que se nós andarmos na luz, o Senhor vai nos perdoar. Se nós confessarmos os nossos pecados, se nós levarmos isso a um irmão maduro na fé, alguém com maturidade, e trouxermos aquilo que está nos aprisionando, nós seremos curados, nós seremos libertos. E você vai estar liberado para construir na luz. Entenda que Deus olhou a terra sem forma e vazia. E Deus já tinha um plano. Ele não foi fazendo e dizendo, vamos ver como isso daqui vai ficar. Ele já sabia que era algo bom que ele tinha planejado. O plano estava completo. E eu já compartilhei com vocês como esse texto tem falado comigo, principalmente nesse ano de 2023. A pedagogia que Deus aplica em Gênesis 1, para mim, tem sido algo riquíssimo. Tenho meditado nesse texto desde o primeiro dia desse ano, mergulhando, entendendo a profundidade do que tem aqui. E quando a gente fala sobre andar na luz, sobre trazer luz, a gente está fazendo menção da palavra de Deus. Se você quer construir algo no padrão de Deus, se você quer construir a educação dos seus filhos, se você quer construir um negócio segundo os padrões de Deus, haja segundo a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105, na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus estava com um plano pronto. A terra era sem forma e vazia. E Deus diz, não dá para fazer nenhuma outra coisa antes de trazer luz às trevas. Se você quiser seguir o padrão de Deus, arranque aquilo que está oculto na sua vida. Não é fácil, mas é bíblico. Procure alguém maduro. Ore, jejue, mas não deixe que nenhuma área da sua vida caminhe em trevas. Faz sentido isso? A sua vida que antes era sem forma e vazia, quando você conheceu a Jesus, o que aconteceu? Chegou luz na sua vida. Porque este é um padrão do agir de Deus. Mas o segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês é o princípio da consagração. Olha o que Deus fez no segundo dia. Deus disse, a partir do verso 6 de Gênesis capítulo 1, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. O que Deus fez? Separou água que estava numa única porção, e disse, haja um firmamento, e acima do firmamento que ele chamou céu, estabeleça a água. Essa água que está acima do firmamento é uma água incontaminável. A água que está abaixo do firmamento vai viver na terra, mas existe uma parte consagrada, porque consagração fala de separação. Consagração fala de santidade. E quando a gente está falando de santidade, a gente está falando, eu que estou construindo algo, não posso mais andar em qualquer lugar. Não posso frequentar qualquer lugar. Não posso sentar em qualquer mesa. Mas antes, eu andava daquele jeito. Porque antes a minha vida era sem forma e vazia. Antes não havia luz. Mas Deus separa. E essa separação, você percebe que é da mesma espécie. Águas de águas. Ou seja, meu irmão e minha irmã, tem gente que você não pode andar mais não, sabia?
Tem gente que você vai ter que, por um momento na sua vida, deixar de compartilhar e deixar de sentar nessa mesa se você quiser construir algo segundo o padrão de Deus. Ah, mas eu sento nessa mesa há tanto tempo, eu ando com essa pessoa há tanto tempo e as coisas estão indo segundo o seu modelo. E eu não estou aqui para dizer se o seu modelo é certo ou errado. Eu estou aqui para te falar qual que é o modelo de Deus. Deus disse, haja separação. Haja uma parte que fica acima do firmamento e essa parte de água é incontaminável. Essa não se corrompe. Vai chegar um dia que nós teremos acesso a essa água pura, cristalina. Segundo a palavra de Deus, essa água flui do trono. É uma água que purifica, é uma água que traz vida. Nós teremos acesso a ela um dia. Mas o princípio que eu quero compartilhar com vocês é o princípio da consagração. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, ainda na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós servimos a um Deus santo. Nós servimos um Deus que não coabita com o pecado. E se nós queremos construir a nossa vida segundo o padrão de Deus, a oportunidade que nos é posta é uma oportunidade de consagração. Imagina que você está começando um negócio, como eu estou. Vamos completar 3 meses de empresa. Existe uma parte daquela empresa que é inegociável. E é a parte que o Anderson acabou de nos ajudar. Toda quarta-feira, você e eu temos a oportunidade de demonstrarmos a Deus que existe uma área da nossa vida que é consagrada a Ele, quando a gente entrega o nosso dízimo e a nossa oferta. Às vezes não é fácil, sabia? Porque quando a gente é assalariado, a gente sabe quando a gente recebe, já faz a continha e você já calcula o seu dízimo e a sua oferta com base naquilo. E esses dias, conversando com o pastor Fábio, ele nem sabe que me abençoou tanto nisso, porque eu estava naquela dúvida dizendo, quanto que eu vou dizimar da minha empresa, hein? Será que eu vou dizimar daquilo que sobra? Ou será que eu vou dizimar de tudo? Minha área de atuação agora é consultoria e treinamento, então o meu custo é um custo baixo. Teoricamente é o custo de alimentação e gasolina, de um lado para o outro, porque a matéria-prima é aquilo que eu adquiri de conhecimento sendo compartilhado. Mas se você for para a lógica, você tira esse custo, gasolina, alimentação, celular, computador, internet, diminui o valor, não é errado, e aquilo que sobrou é o meu ganho, é o meu lucro, e aí eu dizimaria daquela parte. E aí eu comecei a pensar, falei, Deus, como que eu vou fazer? E quando eu tenho dúvida, gente, nessa área, seja generoso, entrega. Ninguém vence Deus em dar. Vai, vai, vai. E aí eu falei, quer saber? Eu vou entregar de tudo. Ellen, caiu na conta, eu vou entregar, porque o pastor Fábio compartilhou comigo que dízimo não é do que sobra, é do melhor, é do que ganha. E eu tinha conversado com o pastor Tadeu, que um tempo atrás esteve aqui nos abençoando, é uma referência para a gente de um homem de sucesso, empresarialmente, particularmente para mim, há mais de 10 anos, quando eu estava no começo do meu casamento com a Ellen, eu aproveitava sempre que eu tirava férias e falava, pastor Tadeu, eu quero passar um dia trabalhando contigo, onde você vai? Ele viaja bastante, e eu passava o dia viajando com ele, aprendendo, e a resposta dele foi exatamente essa. Eu falei, quanto você dizima aí da sua empresa? Como que é que você faz? Ele falou, eu não faço conta não, eu dizimo. Chegou, eu dizimo, eu entrego, eu consagro. Entenda que eu não estou falando de dinheiro, estou falando de consagração. Quando eu separo uma parte daquele recurso, que essa empresa tão novinha está me deixando, eu estou dizendo, Senhor, esse padrão aqui
é o teu, não é o meu. Porque métodos tem de monte, receita de sucesso tem de monte. Você não precisa nem procurar, só da gente estar falando aqui, esse aparelho que você carrega aí está ouvindo. E você vai ver que daqui a pouco vai aparecer assim, oportunidade, oportunidade, oportunidade. Vai aparecer aí para você. Porque esse é o mundo que a gente vive. Mas se você quiser construir algo segundo o padrão de Deus, ande na luz e consagre aquilo que deve ser incontaminável. Terceiro ponto, terceiro princípio que eu quero compartilhar com vocês. Aquilo que Deus criou no terceiro dia. E nós acabamos de ler aqui, versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi, a parte seca Deus chamou terra e o conjunto de águas Deus chamou mares. Na parte seca Deus ainda diz, haja vegetação, plantação, árvores que dão sementes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa mais linda do que você sentar para ver uma paisagem e olhar o mar, olhar o campo? Quem aqui prefere praia do que campo? Quem prefere campo do que praia? Existe alguma coisa mais linda do que você parar e ficar observando aquilo que Deus criou? Não dá uma sensação de prazer? É o princípio que eu estou chamando aqui de contemplação. Sabe por quê? Porque na criação de qualquer coisa da nossa vida, nós precisamos avaliar se é algo que pode ser contemplado. Você percebeu que enquanto a gente lia o texto de Gênesis 1, toda vez que ia terminar um dia, Deus via que aquilo era bom. O que você tem construído, se você não andar na luz, não vai ser bom. Se não tiver uma parte consagrada a Ele, não vai ser bom. Mas vamos dizer que você está na luz e consagrou. Aquilo tem sido bom? Tem te dado prazer? Ou tem sido um peso? As pessoas que estão em volta de você, elas estão se empolgando com aquilo que você está construindo? O seu casamento tem sido visto pelas pessoas que estão em volta de você como algo bom? A educação dos seus filhos, que é um desafio. Maria Eduarda está ali. 2 anos e meio, gente, é uma luta. É um desafio. Parece que já nasceu com 18 anos, porque bate o pé, eu quero, eu faço. Mas da forma que você está construindo isso, tem sido algo bom? Porque o modelo que Deus estabeleceu, o padrão que Deus estabeleceu, existe uma contemplação. Gênesis 1:31, o último versículo do primeiro capítulo da Bíblia diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Se você quiser construir algo segundo o padrão de Deus, avalie se ela tem inspirado pessoas. Avalie se as pessoas têm sido motivadas por aquilo que você está construindo em qualquer área. E quero voltar para o padrão de Deus quando Ele te resgatou. Você vivia uma vida sem forma e vazia. Vivia nas trevas. Ele te trouxe para a luz. Quando Ele te trouxe para a luz, Ele falou assim, você é santo. Ah, mas eu ainda tenho pecado. Você é santo. Eu te vejo como eu vejo Jesus. Eu te vejo como um santo ou como uma santa. Ainda que nós estejamos em um processo de aperfeiçoamento, aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoá-la. Mas o nosso Pai já nos vê como consagrados, como separados para Ele. E as pessoas que estão à nossa volta começam a olhar e falar assim, o que aconteceu na vida? Que mudança foi essa? Tem um amigo ali, Tiago. Tiago me conhece de um tempo onde eu estava fora da comunidade, perdido na vida. E a primeira vez que eu encontrei ele aqui,
Ele olhou para mim e falou assim, nossa, que mudança radical. Eu nem sabia que você estava aí ministrando. E isso leva as pessoas a olhar que é possível na vida delas. Mudou a minha vida, mudou a sua vida. E Deus tem o interesse de mudar a vida de todo mundo. Amém? Quarto propósito. O que Deus faz no quarto dia? Deus estabelece, então, 2 luminares. O sol e a lua. Um para governar o dia, o outro para governar a noite. E Deus estabelece, então, um propósito para cada um deles. Qual que é o propósito daquilo que você tem construído? Tem uma outra imagem, se puderem mudar aqui para a gente? Obrigado. Princípio do propósito. O que tem te movido? Qual é o propósito de você querer construir uma família? Qual é o propósito de você querer construir uma empresa? Qual é o propósito de você querer construir um relacionamento ou qualquer coisa que você esteja construindo hoje? Avalie se esse propósito está alinhado com o propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito. E nos inseriu no propósito dele. Tome muito cuidado em achar que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito definido. E nos permite, como filhos, de participarmos daquilo que Ele está criando. É daí que nós temos o tal do livre-arbítrio. Porque nós temos, então, por andar na luz, a revelação do que Deus quer. E nós podemos fazer uma escolha. Vou caminhar nessa direção. Esse vai ser o propósito da minha vida. E as coisas começam a acontecer te levando nessa direção. Meus irmãos, eu tenho me encontrado com tanta gente, e hoje foi mais uma oportunidade que eu tive de me encontrar com um pastor de uma outra denominação, Felipe Santos, estava ali compartilhando com o pastor Fábio Catalani agora, que é uma referência dentro da comunidade que congrega, um pastor voltado para a inovação. E a minha história nessa fase da vida, ela começou com um treinamento em comunicação, eu já compartilhei com vocês. Fiz um curso, nesse curso recebi uma definição do que era comunicação, que transformou o meu sentido de ver a vida. Descobri que comunicar não é falar, dizer ou informar, mas comunicar é tornar as coisas comuns e acessíveis. Falei, é isso. Eu quero tornar Jesus comum e acessível a todas as pessoas da terra. Isso passou a ser o meu alvo. O propósito que Deus estabeleceu de fazer o nome dele conhecido em toda a terra, passou a nortear a minha vida. E soltei esse treinamento sem nenhum custo, dizendo, pessoas que têm empresas, gestores, gerentes, vocês que querem fazer algum treinamento com a equipe de vocês voltado para a comunicação, que é a minha área de estudo, estou aqui a custo zero. E no dia que eu soltei esse treinamento, 7 empresas entraram em contato comigo, 2 delas hoje são meus clientes fixos, e um grupo com 50 pessoas foi formado, e eu nem sabia que eu ia criar o grupo. Na hora que eu soltei, a Ellen falou assim, você vai precisar fazer isso daí. E eu falei, não, você não sabe de nada, deixa que eu que sei das coisas. Passou meia hora, tinha que formar um grupo lá correndo, porque Deus foi fazendo as coisas. Desse dia em diante, as conexões começaram a acontecer, que qualquer pessoa que não tem o padrão de Deus na vida, vai chamar de, nossa, que coincidência. É verdade que isso está acontecendo assim? Eu estou chamando de cristocidência. Esses dias, a Ellen me falou, nesse início do treinamento, ela falou, Eliel, você precisa se conectar com o Felipe Santos. Porque o Felipe Santos, além de ser um pastor, tem uma startup de educação que presta serviço na empresa que a Ellen trabalha. E esses dias está lá, a Ellen entrando num treinamento, quem dá o treinamento? Felipe Santos. E a Ellen falou, você precisa falar com o Felipe, porque ele já está na área de treinamento, é onde você quer ir, né? Falei, verdade, preciso falar com o Felipe.
Só que a correria aconteceu, estava na agenda, mas eu não fiz contato com Felipe. De repente, Samuel, lá de São José dos Campos, me faz contato dizendo: Eliel, sou Samuel, prazer. Quem me deu o seu contato foi o Felipe. Estou iniciando numa área de atuação e sei que você atua nessa área há tanto tempo. Queria marcar contigo, da gente estar junto. Tem como a gente estar junto algum dia? Eu falei: tem. Aonde você está? Estou em São José. E por coincidência ou não, por um cliente que eu atendo em Bragança Paulista, eu tinha que fazer na semana seguinte uma visita num cliente em Caçapava, que é a cidade vizinha São José. É coincidência, né? E aí eu liguei, então, para o Felipe Santos para falar: obrigado, meu irmão, por ter me indicado. Ele falou: estou vendo que você está numa transição aí, vamos sentar para tomar um café? E hoje eu estive com ele por mais uma coincidência. E planejando coisas que nos levem a cumprir um propósito, que é levar o nome de Deus a todas as pessoas da terra. É este o propósito daquilo que você está criando? Aquilo que você está construindo, os seus relacionamentos, a sua família, o seu casamento, a educação dos seus filhos, tem o propósito de glorificar a Deus? Efésios capítulo 1, versículo 9 diz o seguinte, e agora eu estou na versão NVI: e nos revelou, Deus nos revelou, o mistério da sua vontade, de acordo com um bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Meu irmão, vontade de Deus, minha irmã, vontade de Deus é que todas as áreas da nossa vida converjam para Jesus. Tudo o que você e eu fizermos precisa indicar para Jesus, levar para esse destino, levar para esse propósito, porque a palavra de Deus diz que este é o bom propósito de Deus. Ah, mas e aquela área da minha vida que eu queria ser famoso, que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria... Não se preocupa com isso. Você também vai entender nessa jornada que você tem um pai de amor. E sabe o que pai faz? Concede o desejo dos seus filhos. A Ellen, esses dias, falou assim: você mima demais a Maria Eduarda, Eliel. Ela fala: pá, você já está pegando. Eu falei: sabe o que acontece? Meu pai tem me mimado tanto que eu estou só reproduzindo o que ele está fazendo comigo. Mas eu tenho que tomar cuidado, né? Porque a gente sabe que a educação de filhos é esse desafio mesmo. Mas tenho prazer em fazer a vontade. O nosso pai também é assim. Se é algo de extrema importância para você, o nosso pai vai conceder. Mas ele vai conceder no momento que você tem a maturidade para receber. Ele não vai te dar nada que possa te machucar. É pai. A palavra de Deus diz que se nós, que somos pais maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está no céu nos dará boas coisas àqueles que pedirem. Então não se preocupe. Não se preocupe. Procure em fazer o propósito de Deus, em buscar esse propósito. Faz sentido isso que eu estou dizendo, pessoal? Haja luz é o primeiro princípio. Viva na luz. Consagração é o segundo princípio. Contemplação é o terceiro princípio. Propósito é o quarto princípio. Sabe qual é o quinto princípio? O que Deus criou no quinto dia? Deus criou os seres, versículo 20. Disse Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Deus criou os peixes e as aves do céu. E o princípio que eu quero compartilhar com vocês é o princípio do sustento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem alimenta os peixes do mar? Quem alimenta as aves do céu?
Às vezes você está aí preocupado. Eu preciso construir algo segundo o meu padrão, segundo o modelo de alguém que eu tenho imitado, para garantir o meu sustento. Eu estou compartilhando a minha vida com vocês, irmãos. É aquilo que eu tenho vivido. Eu nunca fui atrás de nenhum cliente nessa jornada que eu estou vivendo. E o Senhor tem enviado e as oportunidades não param de chegar. Porque eu aprendi que é dele que me vem o sustento. Enquanto eu caminho em cumprir o propósito de anunciar Jesus por onde quer que eu vou. Eliel, você faz consultoria do quê? Consultoria de igreja? Você ensina a Bíblia? Não, eu ensino de vender autopeça. Ensino sobre liderança. E todas as mesas que eu tenho sentado, que eu tenho compartilhado, é a palavra de Deus. Mas não preciso citar, lá no versículo tal. Vou compartilhando princípios, dizendo, você tem essa oportunidade de abençoar pessoas. Você é um líder, quantas pessoas estão te olhando? Seja uma referência, seja um exemplo para essa pessoa. Você está tendo uma oportunidade nova, desenvolva isso, e eu vou ministrando na vida dessas pessoas, daqui a pouco a pessoa vira e fala assim, você vai na igreja, Eliel? As pessoas percebem isso na nossa vida, sem a gente precisar anunciar. Mas a gente precisa entender que o nosso sustento vem do Senhor. Jesus nos disse em Mateus 6, a partir do verso 25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens e mulheres de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33, e tão conhecido. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus estabeleceu no 5º dia as aves do céu e os peixes do mar, e disse, deixa que o sustento deles eu garanto. Agora você e eu, não somos mais valiosos do que os peixes do mar e as aves do céu? O teu sustento vem de Deus. Aquilo que você está construindo precisa ter essa base. 6º princípio. Princípio do relacionamento. O que Deus criou no 6º dia? Primeiro, a palavra relata que Ele criou os animais domésticos e os animais selvagens. E depois, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou Deus, pois, o homem e a mulher, e os abençoou. Deixa eu voltar na primeira parte da criação de Deus. Se num dia anterior, Deus cria as aves do céu e os peixes do mar e dá sustento, no 2º dia Ele continua criando animais, certo? Só que Ele cria animais domésticos. Quem alimenta os animais domésticos? Os donos dos animais, uai. Quem alimenta os animais selvagens? Os próprios animais selvagens vão atrás e caçam. Mas aí já não tem mais sustento, porque o princípio muda. O princípio agora é o princípio do relacionamento. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria com um propósito. Quando Ele criou você e quando Ele me criou, Ele nos criou com um propósito. E qual que é o propósito? Nos relacionarmos. Estarmos juntos. Caminharmos. Aquilo que você tem construído
seja a sua empresa, seja a sua família, seja a educação dos seus filhos, seja o seu casamento. Como andam os relacionamentos? No padrão de Deus, o relacionamento é um princípio. No padrão de Deus, o relacionamento é importante. É estar junto até que não tenha nada para fazer. Por que está junto? Para estar junto. Para estar junto. Tenho uma agenda com meu amigo e pastor Fábio toda segunda-feira. Às vezes a gente não consegue estar junto. Às vezes a correria muda as nossas agendas, mas a vontade é de estarmos juntos todos os dias. E às vezes a Ellen fala, você vai estar com o Fábio de novo? O que você vai fazer? Ué, vou estar junto com o Fábio, estou aprendendo com ele, estou caminhando com ele, estou sendo formado por ele. E se não tiver nada que fazer? Ué, nós vamos tomar café, comer alguma coisa, vamos estar junto, ver o Corinthians jogar, passar a raiva junto. Alguma coisa a gente vai fazer. Mas é princípio de quem está construindo uma vida segundo o padrão de Deus. Por isso que existe um encontro aqui toda quarta-feira para nós estarmos juntos. Ah, eu vou lá porque hoje quem vai ministrar é o pastor Jorge e ele. Venha quando o Eliel vai ministrar também. Venha quando o Anderson está ministrando também, quando tem outra pessoa. Ah, mas eu vou lá pela ministração? Não, vou lá para estar junto. É por isso que eu tenho incentivado aqui todas as oportunidades que eu tenho. Você compartilhou com alguém aí o que você está construindo, não compartilhou? Daqui a pouco você vai perguntar o nome dessa pessoa. E sabe o que você vai fazer depois? Vai orar por essa pessoa. Porque os nossos relacionamentos precisam ser forjados. A gente precisa caminhar junto. Isso é ser igreja de Jesus. O texto diz que Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 9, o Senhor Deus ia até o primeiro casal todos os dias na viração do dia. E no versículo 9, aquele homem que foi criado para ter um relacionamento, e Gênesis capítulo 3 já começa a queda, aquele homem tinha se escondido. E a pergunta de Deus não foi, Adão, o que você fez? A pergunta de Deus foi, onde você está? Eu quero me relacionar com você. Princípio para você criar qualquer coisa, segundo o padrão de Deus, valorize os relacionamentos. E o último princípio, e esse eu compartilhei com vocês alguns dias atrás, o princípio do descanso. O que Deus fez no 7º dia? Mas ele não estava cansado, a gente já sabe disso, né? O descanso é para a gente usufruir daquilo que Deus nos deu. Quando você constrói algo segundo o padrão do que Deus estabeleceu, quando você caminha na luz, quando você consagra a sua vida a Deus, quando você enxerga que tem beleza na contemplação e nas coisas que você está criando, quando você não perde de vista o propósito daquilo que você está criando, quando você confia que o seu sustento vem de Deus, e que você precisa se preocupar muito mais em se relacionar com Ele, do que de conquistar o seu sustento, sabe o que você começa a fazer? Usufruir do descanso. A palavra que a gente leu aqui, quando terminava o primeiro dia, dizia assim, e foi à tarde e à manhã, esse foi o primeiro dia. E no segundo dia, foi à tarde e à manhã, e foi o segundo dia. E no terceiro dia, foi à tarde e à manhã, e foi o terceiro dia. E assim vai até o 6º. Não aparece no 7º, sabia? Porque Deus criou e falou, agora eu vou usufruir daquilo que eu criei. Você, quando criar algo, segundo o padrão de Deus, você vai aprender a descansar. Não significa que você não vai se esforçar, tá? Não significa que você não vai trabalhar. Aliás, compartilhei tanto da minha vida, e eu acho que eu nunca trabalhei tanto como eu tenho trabalhado. Mas não tem sido um peso nenhum. Tenho achado oportunidades para cumprir isso que eu estou compartilhando com vocês. E tenho construído algo que é tão novo, mas que me traz tanta certeza de sucesso, gente. E repito o que disse em algumas oportunidades passadas. Sucesso não é fama. Sucesso não é muito dinheiro. Sucesso é viver bem com aquilo que Deus te deu. É viver satisfeito com aquilo que Deus te deu. A gente vai ter luta. Nós vamos passar por dificuldade.
Hoje o recurso financeiro está entrando. Tenho que poupar, porque pode em algum momento não entrar. Faz parte da vida. Mas quando não entrar, eu tenho certeza que tem um Pai olhando por mim. E eu vou caminhando, construindo no padrão de Deus. Faz sentido para vocês isso? Ande na luz. Se consagre. Consagre todos os seus planos ao Senhor. Não ande em qualquer lugar e não se assente em qualquer mesa. Veja o lado bom da vida e celebre as pequenas conquistas. Não perca de vista o propósito de fazer convergir a Cristo todas as coisas. Confie que o seu sustento, que o nosso sustento vem do Senhor, porque nós somos muito mais valiosos que as aves do céu e os peixes do mar. Se relacione com Deus e com as pessoas de uma forma amorosa e íntima e aprenda a descansar, pois o padrão de Deus, ele nunca falha. Você está tendo uma oportunidade hoje. Talvez a resposta que você deu quando eu fiz uma pergunta do que você está construindo hoje tenha sido: não estou construindo nada. Estou planejando construir. E tudo bem. Comece isso que você tem planejado no padrão de Deus. Mas talvez a sua resposta possa ter sido: estou construindo tal área da minha vida. E eu vou te fazer uma nova pergunta. Enquanto os meus amigos do louvor sobem aqui. E a pergunta é: diante do padrão de Deus que foi apresentado aqui para você, como você avalia aquilo que você tem construído? Porque Deus está nos dando uma oportunidade hoje. Ele é um Deus de oportunidades. Ele é um Deus de recomeço. E talvez você precise mudar o padrão, a metodologia que você estava construindo, qualquer área da sua vida. Se coloque de pé, por favor.